Eu sou a professora Laísa, eu sou licenciada em Artes Plásticas pela Universidade do Estado de Minas Gerais e hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre História da Arte. História da Arte cai na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias no Enem. E aqui no J Explica eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre esse campo. Para o seu melhor aproveitamento e aprendizagem, a gente fez um apanhado das coisas que caíram nas últimas questões e que tem chances enormes de cair nas próximas questões. Porque a história da arte, ela acompanha a história da humanidade. Ela como que ilustra a história da humanidade. Então a gente vai aprender sobre períodos, movimentos, sobre técnicas de arte, entre outros assuntos bem interessantes. Eu espero que vocês aprendam muito e que arrebentem nessa prova. O tema de hoje é fotografia e fotogramas. Para falar de fotografia, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, antes desse conceito de selfie que deixa as fotos um pouco obsoletas e descartáveis. A palavra fotografia tem origem grega e é formada pela junção de dois elementos: foto, que significa luz, e grafia, que quer dizer marcar, desenhar ou registrar. Então, em suma, temos palavras desenhando com a luz. A palavra se dá pelo processo de como as fotografias são feitas. As imagens são formadas pela captura e exposição de luz através de uma lente sensível ou o suporte fotossensível. Para obter uma fotografia, é necessário o uso de uma câmera fotográfica, seja ela analógica ou digital. A principal diferença entre ambas é que a analógica precisa de um rolo de filme fotográfico que funcione. Além disso, passar por um processo de revelação. Já a câmera digital, por sua vez, captura as imagens digitalmente e a reproduz em arquivos RGB, que podem ser lidos tanto como por celulares, tablets, smartphones e computadores, o que elimina a necessidade dos filmes e do processo de revelação. Na teoria, de acordo com registros históricos, a primeira fotografia foi feita em 1826 pelo francês Joseph Niepce, uma das primeiras pessoas a conseguir imprimir a luz sobre uma superfície. Ele usava uma câmera obscura, parecida com a que conhecemos hoje como pinhole, e um tipo especial de papel com cloreto de prata. Mas, na verdade, mesmo antes disso, vários cientistas e estudiosos contribuíram para o desenvolvimento dessa tecnologia. Mas só em 1824 ele conseguiu um método que pretendia fazer com que as fotos durassem mais. E em 1826 foi registrada a primeira fotografia de duração indefinida, que existe até hoje. Como é possível perceber, no entanto, a qualidade ainda era baixíssima. Além disso, o processo de captura levava horas. Vários inventores fizeram experiências para desenvolver melhor a técnica, mas foi apenas em 1849 que Louis Daguerre trouxe a arte, que era até então totalmente experimental e complexa, a um novo patamar. Porém, Daguerre queria levar a fotografia para mais pessoas e começou a estudar os métodos de Niepce para criar uma forma de um mecanismo que todos pudessem tirar uma foto, mesmo sem ser profissionais nem nada. Ele recebeu, inclusive, o apoio do governo francês, que disponibilizou seu trabalho como uma pesquisa pública. Dessa parceria, ele desenvolveu o daguerreotipo, que é uma espécie de máquina fotográfica bem primitiva. Esse foi o método de captura de imagens comercializado em escala e, portanto, marca o início da era da fotografia no mundo. Mesmo com a invenção da fotografia, ainda é um recurso caro e adquirido por poucos. E, por incrível que pareça, ainda era mais barato naquela época fazer um retrato pintado. Uma das mais famosas imagens capturadas por esse método é o retrato de Edgar Allan Poe, que até hoje segue preservado. Depois de Daguerre, muitos outros pesquisadores e inventores acabaram usando seus métodos para tentar aperfeiçoar ainda mais os métodos de captura da imagem. Entre eles, James Clerk Maxwell apresentou em 1861 o primeiro método de fotografia colorida, obtida através do uso de 3 negativos. Essa técnica serviu de inspiração para outros pesquisadores. Eles usavam 3 negativos ao mesmo tempo para capturar a imagem, e a junção desses 3 negativos formava o que se dizia, então, uma fotografia colorida. Outro fotógrafo importante foi Dux Duharon, um pesquisador francês e pioneiro nas técnicas de fotografia colorida. Publicou um dos primeiros livros sobre o assunto. Essa é uma fotografia que ele fez na época.
Um nome super importante na fotografia foi Richard Maddox. Ele inventou o método de fixação das imagens usando a suspensão gelatinosa, que substituía a emulsão de colóide úmida, criando as primeiras chapas secas e tornando o processo de revelação mais simples. Depois da criação de Maddox, a comercialização de negativos e a revelação de fotografias acabaram se tornando bem mais acessíveis, e assim veio o crescimento do mercado e a expansão dessa forma de arte pelo mundo. Um dos próximos nomes a ganharem destaque com a fotografia foi George Eastman, o empresário mais conhecido por ser o fundador da Kodak, que pode ser considerada como uma das maiores revoluções na fotografia, já que barateou bastante o custo das câmeras, rolos e filmes de revelação. O que além da arte da fotografia começou a ser usada na publicidade e com registros históricos, como em guerra e em grandes acontecimentos públicos, até mesmo como função jornalística. A fotografia tem várias funcionalidades, já que ela é vista como um meio perfeito para a captura de uma imagem que congela um momento para a eternidade. Hoje sabemos que, além de registros, a fotografia também é um objeto de arte, como por exemplo, se dois fotógrafos tirarem uma foto na praia, no mesmo lugar, no mesmo dia e hora, as fotos podem ser completamente diferentes, depende da interpretação e criação de cada um. Dessa forma, podemos considerar que se o profissional está se expressando artisticamente. Vou citar agora alguns fotógrafos relevantes para a história da imagem. Começamos com Dorothea Lange. Era filha de imigrantes alemães e nasceu em 1895 em Nova Jersey. Ela foi uma das mulheres pioneiras na fotografia e se decidiu pela carreira muito nova, aos 18 anos. Henry Cartier Bresson nasceu em 1908. Foi um fotógrafo do século XX, considerado por muitos o pai do fotojornalismo. Esse foi Robert Capa, cujo nome verdadeiro era Henry Friedman. Ele foi um dos mais célebres fotógrafos de guerra, cobrindo os mais importantes conflitos da primeira metade do século XX. Agora vamos para um brasileiro. Sebastião Salgado nasceu em Minas Gerais em 1944. Hoje, ele é mundialmente conhecido pelo seu estilo fotográfico e por ser um dos mais respeitados fotojornalistas da atualidade. Com uma fotografia um pouco irreverente, esse é o Ai Weiwei. Ele é um artista chinês, fotógrafo e ativista social contemporâneo. Ele nasceu em 1954 em Pequim. Ele utiliza a fotografia como performance e como registro até mesmo para posts do Instagram. Ele questiona as tradições culturais. Nessa fotografia, que chama Deixando Cair uma Urna da dinastia Han, ele aparece na primeira foto segurando um vaso de 2.000 anos, orçado em cerca de $1 milhão. Já nas duas seguintes fotos mostram o Ai Weiwei soltando o artefato, que no fim se estilhaça no chão. Junto com a fotografia, surgiram também os fotogramas, que podemos dividir em dois conceitos estéticos completamente diferentes, mas que levam ao mesmo nome. Atenção! São conceitos diferentes dentro da suposta fotografia, mas com o mesmo nome. O primeiro são imagens realizadas sem a utilização da câmera fotográfica, por contato direto com o objeto e o material com uma superfície fotossensível, exposta a uma fonte de luz. Essas produções podem ser feitas com os mais distintos objetos e deixam a sua marca no papel como registro. Ficou popular no modernismo e é usada até hoje em colagens. Um dos artistas brasileiros mais conhecidos é Antônio Quaresma. Ele nasceu no Piauí em 1953 e estudou fotografia em diversas escolas nacionais e internacionais. Ele ficou mundialmente conhecido pelos seus fotogramas. O segundo conceito entende-se também como fotograma cada uma das imagens impressas quimicamente num filme cinematográfico, fotografados por uma câmera a uma cadência constante, depois projetadas no mesmo ritmo, em registro sobre uma tela. Os fotogramas produzem no espectador a ilusão de um movimento natural. Se você, como eu, é apaixonada por desenhos, provavelmente já viu no Tarzan, uma produção da Disney, um exemplo de um fotograma. Então, galera, por hoje é só. Eu espero que tenha sido de grande proveito e aprendizagem. E até a próxima. Tchau, tchau.